O senhor diz que filosofia é a unidade do conhecimento, a unidade da consciência e vice-versa. Eu gostaria de saber se quando esse fato acontecer não seria equivalente a que seja misticismo e iluminação. E, bom, então deixa eu corrigir aqui. A filosofia não é a unidade do conhecimento na unidade da autoconsciência e vice-versa. Ela é a busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Essa busca não termina nunca. Se terminasse, pronto, uni todo o conhecimento. Então eu sou o Buda. Então alcancei aí o Nirvana. Mas ó, isso não acontece, não. Então, o negócio não é essa busca da unidade do conhecimento, ela não pode terminar, por quê? Porque você termina. Nós temos um prazo de vida. Se fôssemos criaturas eternas, facilmente realizaríamos essas duas coisas, né? Mas como a nossa forma de vida é temporal, e mais ainda, tudo que é conquistado pode ser perdido no instante seguinte. Ele tem que ser continuamente refeito. Essa é a condição real da nossa vida. Quer dizer, esta experiência, vamos dizer, a experiência da permanente reconquista, busca e reconquista dessa unidade e perda dela, tá certo? É muito importante para vocês entender o que é efetivamente o conhecimento humano e não divino. Porque todo mundo, no fim das contas, está buscando o conhecimento divino. Tá certo? E isso não é possível. Então, o conhecimento divino seria aquele que se incorporasse em você de uma vez para sempre, nunca mais fosse perdido. E ele, por si, ele refaz você, ele reconstrói você. Ele tem um efeito miraculoso. Você fala, isto aí não existe, isso aí só se vier Deus mesmo botar isso em você. Agora, para Deus fazer isso, você não precisa fazer nada. Tá certo? Isso é tudo por conta dele. Você não precisa fazer absolutamente nada. Você não precisa estudar coisíssima nenhuma. Tá certo? Veja, a experiência de você buscar entender certas coisas e depois você vê como essas coisas se desfazem na sua mente, como aquilo que você entendia, você de repente não entende mais. E você precisa refazer imaginativamente aquilo. Você precisa recordar. O que é recordar? Botar no coração de novo. Não é isso? Isso requer um esforço. Você vê como isso é difícil, como a ignorância nos persegue o tempo todo. A ignorância, o esquecimento, o entorpecimento, o emburrecimento. A hora que você entende que você é assim, você entende que a humanidade também é assim. E você entende que esse é um dos mecanismos fundamentais da história humana. Aquele negócio que dizia o Jean Forestier, quer dizer, que junto com a história da ciência teria que ter a história da ignorância. Se você não entende isso, então a história que você está estudando é uma história imaginária, onde o conhecimento, uma vez adquirido, se torna patrimônio de todos e pronto. Como se você transmitir aquilo para a geração seguinte não fosse um problema enorme, uma dificuldade terrível, e como se na própria transmissão, supondo-se que ela exista, não se perdesse muita coisa. E eu vejo que a maior parte das pessoas não entende nada da história porque não lembra disso. Para dar um exemplo simples, quando foi a década de 90 e caiu a União Soviética, todo mundo disse que o comunismo acabou. Né? Então, eu digo, olha, passa 5 anos, ninguém mais lembra o que era comunismo. E se você fizer a mesma coisa diante deles de novo, eles não reconhecem, porque eles não sabem o que foi o comunismo. Então quando aparece de novo, não conhecendo, o nego não reconhece. Então, vamos dizer, muitas operações estratégicas no mundo são feitas baseadas no esquecimento público. Né? Então, quando a pessoa ela observa a sua própria ignorância em ação, geralmente ela pensa que aquilo é um problema de deficiência dela. E ela pensa que aquilo pode ser vencido. Digo, não pode ser vencido. Isso faz parte da estrutura humana. E você tem que levar isso em conta sempre. Não só nos seus estudos, onde você vai ter que permanentemente reconquistar o que você já conquistou, mas historicamente você vai ter que ver que as coisas se perdem de uma geração para outra de uma maneira absolutamente assim, acachapante. É muito fácil perder. Se todos os professores de filosofia fossem assim, bom, muito bem.
Para você acabar com esse ensino de filosofia no país, basta uns poucos anos. Basta você apagar, às vezes, num detalhezinho, você apaga um monte junto com ele. Você vê, quando, na história da nossa autoconsciência nacional, né, o pessoal apagou, por exemplo, o Mário Ferreira dos Santos, eles apagaram tudo junto. Porque é necessário, vamos dizer, que a sua consciência histórica do que está se passando acompanhe o que está efetivamente se passando. E não, vamos dizer, um modelito inventado que você já fechou e você acredita que as coisas são assim, sabe? Quando você observa as considerações sobre a história da filosofia no Brasil, né, que se trocavam como figurinhas ali na USP, né, no tempo do João Cruz Costa, ou do Paulo, agora esqueci o nome do sujeito que escreveu o Departamento Francês do Ultramar, Paulo não sei o que, professor da USP, escreveu um livro, um Departamento Francês do Ultramar, sobre a Faculdade de Filosofia da USP, né? Ou as discussões no próprio Instituto Brasileiro de Filosofia, né? E você vê que tudo aquilo estava ignorando o maior filósofo presente. Você vê que o negócio chegou num nível de alienação total. Eles estão falando de um país que não existe, porque no Brasil de verdade havia lá o Mário Ferreira dos Santos. Tá certo? Então, ele era a única coisa que estava acontecendo. E o que eles estavam discutindo era o que não estava acontecendo. Então, esta ignorância, ela é a história do pensamento brasileiro, na verdade. Porque você tem a história do que estava efetivamente acontecendo, mas você tem a história do que as pessoas imaginavam que estava acontecendo. Agora, isso que elas imaginavam era um acontecimento em si mesmo. Quer dizer, a ignorância era uma realidade. Tá certo? Então, você tem ali um contraste. Quer dizer, você tem um tremendo filósofo, né? Um filósofo de alcance universal, criando ali uma obra, ao mesmo tempo em que tinha um bando de ignorantes discutindo outra coisa, né? E falando de um país que na verdade só existia na mente deles. Então, veja, a história não é nem só a história do Mário Ferreira, nem só a história dos outros ignorantes, mas desse contraste, desse drama. É um drama inconsciente, na verdade, né? Então, bom, a unidade do conhecimento, a unidade da autoconsciência, só existe em Deus, evidentemente, né? Deus sabe tudo a respeito dele mesmo, e o que ele sabe a respeito dele mesmo é o conjunto do conhecimento existente. Tá certo? Mas a filosofia é apenas um esforço de conquistar um pedacinho disso e não perder. Tá certo? Também essa consciência do papel efetivo da ignorância da coisa é importante para que a sua investigação filosófica se incorpore em você como traço pessoal, como parte da sua personalidade, como parte da sua autoconsciência.